Olá, amigos e irmãos, aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa. Estou um pouco rouco, porque ontem eu preguei e forcei um pouco a voz. Tem um vídeo nos shorts aí que é uma parte que a equipe de mídia ali da igreja Assembleia de Deus, o Ministério Itaoca, o Ministério IAD, com o nosso pastor presidente, pastor Haroldo Pascoal, ali em Itaoca, Pedra, Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo. Então tem uma equipe de mídia ali abençoada. Eles fizeram um corte e eu coloquei um desses cortes. Fizeram vários cortes, mas eu coloquei um desses para você assistir aí, caso você queira assistir. Tá. Enfim, a voz está rouca, mas nessa semana, antes de eu começar aqui na nossa conversa, o nosso diálogo, né? Aqui no canal Conversas Reveladora Podcast, tá bom? Eu quero fazer um anúncio que agora, nesta semana, né, a partir de quinta-feira, nós teremos o início das festividades pelo aniversário da Congregação da Assembleia de Deus de Gironda, filiada ao Ministério IAD. O pastor atual lá, né, eu trabalhei ali até o final de 2023, e o pastor atual lá é o pastor Odair José Ferreira, que é o pastor, primeiro dirigente da igreja. O segundo dirigente é o presbítero João Batista. O terceiro dirigente é o diácono Jonas Januário. Estou com a voz ruim, muito ruim. Jonas Januário, tá. Então nós vamos ter as festividades começando com o departamento infantil e terminando com o aniversário da igreja no domingo. Sábado é círculo de oração, sexta-feira é família, tá certo? E você está convidado, você que já foi membro dessa congregação, ou mudou de cidade, ou por alguma razão já não é mais membro, você está convidado também, porque você também faz parte dessa história, dessa congregação. Teremos também a reinauguração do novo templo, tá? Ficou um templo bonito, muito bonito, o esforço de todos os irmãos do campo, né, de todo o campo, se empenharam e deram, né, embelezaram a congregação de Gironda, ficou linda demais, tá? Venha conferir, participar com a gente, glorificar a Deus, sentir sua presença. Tá. Vamos lá então, irmãos, a nossa conversa. Talvez você que é da geração mais nova, você nunca ouviu esse tipo de palavreado ou tipo de jargões ou tipo de chavões ou palavras ou frases ditas pelos antigos, tá bom? Os antigos tinham muitos tipos de fala. Nossa, minha voz está horrível. Os antigos tinham muitos tipos de fala e uma delas é além da goteira da nossa casa. Eu tinha um pastor que ele gostava de falar essa frase. O pastor que eu tinha, ele já partiu para o Senhor. Hoje o meu pastor é o pastor presidente Haroldo Fernandes Pascoal, desde 2016. Então eu tinha um pastor que o início da minha carreira, né, começou com ele. Então ele sempre tinha hábito de dizer essa frase. Tem crente que não conhece nada. Não conhece nada além da goteira da sua casa. Era a frase que o meu pastor falava. Ele dizia, tem crente que não busca nada, não lê, não ora, não discerne nada, fica voando de mente. Tem crente que não conhece nada além da goteira da sua casa. E eu ficava pensando, eu era jovem, eu ficava pensando, por que o pastor fala isso? Além da goteira da casa. Mas um dia eu tive oportunidade de crescer, né? Passar da fase de adolescência, de juventude, casar e se tornar um obreiro. Aí eu perguntei para ele, falei, pastor, que negócio é esse aí de além da goteira da casa? Não, meu filho, isso aí é só uma linguagem figurativa, né? Porque quando eu digo a pessoa não conhece além da goteira da sua casa, é porque ele acha que o mundo só existe
até os limites da sua casa. Ninguém mais, outros não merecem viver. Ele estava falando em diversidades de pensamentos. Ele não entende que o outro também sofre, ele não entende que o outro padece, ele não entende que o outro está passando dificuldade, ele não conhece outras, ele não nem lê sobre outras nações, ele não estuda nada, não busca nada, não entende nada, fala tudo. Uma pessoa, lembre, deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa ser simples de pensamento é uma coisa. A pessoa ser ignorante de pensamento é outra. O ignorante é aquele que poderia ter absorvido, mas não absorveu. Ele sabe que existe, mas ele não quis buscar. Ele é um ignorante. Entende? Agora, aquele que não conhece, e tem aqueles que não conhecem por preguiça. E às vezes, por causa desses tipos de pessoa, é que nós falando como sociedade, vivemos certos tipos de comportamentos que prejudicam a nossa vida pessoal, a nossa vida com o nosso cônjuge, conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida com os nossos filhos, a formação de novos homens e mulheres na sociedade. É por isso que nós temos que pensar um pouco além da goteira da nossa casa, falando no modo antigo, que é uma palavra figurativa que diz, muitas vezes os cristãos vivem apenas dentro da goteira da sua casa, olhando somente para o seu círculo religioso, sua igreja, sua maneira de pensar. Porém, vivemos em uma sociedade composta por pessoas que possuem pensamentos diferentes sobre moral, liberdade, autoridade, família, fé e direitos. Eu não preciso nem citar aqui apenas a introdução desse assunto que eu preparei, né? E diga mais aqui ainda, na introdução do assunto que eu preparei. E entender como essas áreas funcionam, tá? Não significa concordar com tudo. Você precisa entender, não concordar. Para quê? Para você se defender. Mas saber discernir, vigiar e tomar decisões sábias é importante. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, tem uma palavra do próprio Jesus Cristo. Sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. A gente não deve também, só porque você é crente, que você tem que se comportar como bobo da corte, que você tem que se comportar como um trouxa, não, rapaz. Ah, eu sou crente, isso aí não é para mim, não. Aí você acaba concordando com certos pensamentos apenas por causa da sua omissão de pensamento. Você omite, não quer enxergar, não quer visualizar. E às vezes o estrago acaba chegando dentro da nossa casa. Exemplo. Na escola tem sempre... Na escola que se frequenta, que é dos estudantes, desde o primário até o ginasial, ou o ensino médio, ou a faculdade, tem sempre, logo no primário, né, na escola primária, tem sempre primária e secundária, que é o ensino médio. Tem sempre os conselhos. Eu lembro quando eu era estudante, tinha conselho de pais. Será que tem isso ainda, conselho de pais? Porque a gente vê acontecendo tanta coisa nas escolas. Outra coisa interessante que eu pensava que quando se falava de universidade, eu achava que era um lugar de outro nível, de limpeza, de organização, de capricho, de zelo, de conservação do patrimônio público. Eu pensava, quando se falava de universidade e faculdade, que era um lugar de excelência. Mas as imagens que nós estamos assistindo nesses últimos dias, coitado do pai que coloca
seu filho num antro desse. Coitado do filho que vai estudar no meio de um troço estranho desse. Está entendendo? É liberdade. Que liberdade é essa? Outra coisa, você já viu sair nas notícias que alguns alunos em alguns colégios foram proibidos de fazer suas orações? Já viu? Alguns alunos religiosos, crentes, você está falando ali coisa boa, coisa que vai preencher o vazio do ser humano e ajudar esse ser humano a ser um ser humano melhor. Até talvez, porque a maioria dessas pessoas que combatem contra os cristãos não entendem o sofrimento que alguém passa na sua casa, nos seus conflitos, nas suas dificuldades, nos seus momentos de crise, falta de alguma coisa que precisa de um bem material, falta de uma moradia, falta de uma vestimenta, falta de uma boa alimentação, ou pode estar sofrendo algum tipo de violência doméstica, pode estar passando por qualquer situação. Chega num momento desse de oração, é que a pessoa passa a encontrar motivação para viver. E uns entram na justiça para proibir orações e louvor dos crentes em algumas escolas do nosso país. Eu estou falando agora de escola. É onde está a formação dos nossos filhos. Ou seja, você não precisa ir longe, não. Não é invenção, não. Está nas notícias. Tá? Cristãos jovens, tá? Proibidos de fazer oração nas escolas. Proibidos de fazer orações na escola. Vai ter várias notícias aqui, né? Aqui, ó, o intervalo bíblico, prática de oração, que dissemina pelas escolas e gera debate sobre liberdade dos alunos e ação de pregadores. Isso é notícia, está num grande canal de notícias do país. Nós temos aqui, ó, outros assuntos de pessoas que entraram com ações judiciais proibindo as orações. Consegue entender? Aí você observa também que a criança e aqueles tipos de trabalhos de artes que se fazem na escola de pessoas nuas, não é seminua não, nuas, tá na notícia. Nuas, mostrando suas partes íntimas, tanto o homem quanto a mulher. E as crianças são obrigadas. Alguém vai dizer assim, quem te falou que é obrigado? Claro, se não fosse obrigado, não estariam ali. Está entendendo? Porque se colocasse, olha, vai ter um trabalho desse tipo lá na escola tal dia. Você participa se você quiser. Aí tudo bem, eu concordo. Agora as crianças têm que estar, pode visualizar aquilo ali que não tem problema nenhum. Para aquela situação ali tem uma explicação. Agora, para trazer o bem-estar ao próximo, não pode. Não pode ter oração, não pode ter louvor. Mas os alunos, muitos alunos, não entraram, tá? Não entraram, não deixaram barato. Foram pedir também os seus direitos também de juntos praticarem oração nas escolas. Eu vejo muitos comportamentos aí, né? Muitos comportamentos aí. Um outro comportamento que eu vi também sair na notícia. Parece que agora, se a pessoa for um psicólogo e se declarar cristão, eu vi essa conversa na notícia, que o seu registro pode ser cassado.
Nós cristãos precisamos prestar atenção nisso, em quem nós vamos eleger nas urnas. Porque o ser humano, na verdade, é por gosto, ele gosta de alguém. Mesmo ele sabendo que aquela pessoa está errada, mas se ele gosta dela, ele suporta. Mas só que essa pessoa, ao suportar o desmando daquela pessoa corrupta, o que ela vai fazer? Ela vai prejudicar a sua comunidade, prejudicar a sua sociedade. Então temos que pensar nisso. Então, se há direitos num país, se falando de direito, né? Se há direitos no país, os direitos das pessoas, se o Brasil é um país realmente democrático, que até um certo tempo eu acreditava que era totalmente democrático. Depois de algumas coisas que nós estamos assistindo nesses últimos tempos, não é tão assim não. Se bem que um dos nossos dirigentes da nação disse que a democracia é relativa. Então, depende. Na cabeça dele, depende de qual lado você está, né? Está do nosso lado? Opa, tem democracia para você. Você é do outro lado? Para o outro lado não tem democracia. Você é relativa. Democracia para o nosso grupo. E diferente para você. É o que eu interpretei na fala daquele senhor. Agora, falando em direitos, eu estou estranhando os juízes desse tempo. Juízes e ministros desse tempo. Se você... essas pessoas, elas aproveitam que as pessoas não têm muito tempo para poder verificar o que estão fazendo e eles apostam na nossa ignorância. Agora nas eleições, muitos vão chegar para você te oferecendo o docinho. Não vou nem falar o que o outro ofereceu da outra vez, não. Muitos caem nessa armadilha de que vai ganhar o docinho, né? E vota na pessoa de novo. Daqui a pouco, depois de eleito, não lembro que eu falei essa conversa, não. Eu me lembro que numa das eleições que teve de um certo candidato que já era presidente, disse que queria baixar a energia. Baixou. Baixou, mas quando foi eleito a energia subiu de novo. Então tenha cuidado com esse tipo de gente. Quando nós olhamos para o judiciário do nosso país, e eu respeito a instituição, mas eu estou achando estranho o comportamento de alguns juízes do nosso país. Se você der um Google aqui, você vai perceber os tipos de sentenças que dão. Tem pessoas extremamente violentas, letais, pessoas perigosas. Às vezes, dependendo das circunstâncias, ele sai no mesmo dia que ele é preso. E outros, se pelo menos a sombra daquela pessoa, se não for, né, do mesmo entendimento deles ali, porque para cada pessoa agora tem um entendimento. É o que nós estamos vendo aí nos julgamentos aí. Para cada pessoa tem um entendimento. Agora, há poucos dias saiu uma notícia, né, que um dos pré-candidatos a presidente da República pediu um dinheiro a um banqueiro. Certo? Barulho nacional. Certo? Agora, entre ontem para hoje, saiu outra notícia. Que um outro político que tem pretensões de buscar a reeleição, ele também saiu na notícia também, porém diferente. O outro, inocentemente, pediu dinheiro. Ele não sabia que o banco estava metido nessas falcatruas. Já o outro está na notícia. Faz o Google aí para você ver.
Daqui a pouco eles vão até tirar as notícias do Google, né? Está nas notícias que essa pessoa aconselhou o banqueiro, tá na notícia, não é mentira minha. Aconselhou o banqueiro a não vender o banco. Aí saiu outras notícias lá. Aí eu quero ver agora o comportamento da imprensa e de outras figuras da nossa nação, até mesmo os influenciadores, que aparecem alguns aí do nada. Eu quero ver vocês fazer defesa agora. Eu quero ver vocês falar contra agora. Né? Eu quero ver o outro, como está, é um jogo. O cristão precisa entender que nós estamos no meio de um jogo político. E a arma que se é usada é a arma da reputação, é uma arma contra a reputação de alguém. Você pode ver que se uma pessoa sair na notícia negativamente, logo ele começa a perder votos, a perder opções, né? Enfim. Só que em nome desse rapaz apareceu lá, ele pedindo dinheiro para poder fazer um filme. Repercussão nacional, tudo bem. Pessoas, antes de se apurar os fatos, já condenaram o rapaz. E não se condena ninguém antes de apurar os fatos. Quem tem juízos, que eu estou falando para quem tem juízo. Quem tem juízo sabe do que estou falando. Você não precisa estar formado em direito para entender isso, não. É só ter um pouquinho de juízo na cabeça. De que você não condena ninguém sem apurar. É bíblico, é jurídico. Está na lei. Agora, saiu a notícia do outro lado. Eu quero ver se os meios de comunicação, eu quero ver se os blogueiros, eu quero ver se esses, influenciadores digitais terão o mesmo ânimo para falar do segundo caso. Porque o segundo é que está fedendo. Outros sim também, além, nós estamos falando de comportamentos aqui na sociedade, que são perigosos para nós no futuro. Quando você for alguém apresentar um candidato para você, tá? Que nem todos, tem muitos homens que vão pelo dinheiro, tá? Muitos comportamentos que nós vemos aí é dinheiro, tá? É dinheiro. Tem político preso aí injustamente. Pessoas presas injustamente. Porque não usaram a mesma régua nos outros. Tá entendendo? Depende de quem é. Por isso que eu estou falando que o nosso judiciário, os nossos juízes e ministros, não são todos, eles estão irreconhecíveis. Não estão julgando com juízo, não. Estão julgando conforme os interesses. Não sou eu que estou dizendo. Está nos telejornais. O interessante é que hoje nós estamos tipo a céu aberto. Tudo está às claras. O ser humano ele é tão vaidoso que mesmo ele sabendo que vai ser, daqui a pouco, vai sair nas redes sociais, ele ainda tenta a sorte. Daqui a pouco está nas redes sociais. Só que hoje nós temos um contrapeso, uma balança desleal, né? Um lado já conseguiu abarcar quase todos os setores, né, da sociedade, órgãos da sociedade, está bem na vantagem. Ganhar esse tipo de candidato, só um milagre. Porque esse tipo de candidato vai utilizar todo o aparato que ele tem da máquina para poder ser reeleito, para poder voltar a ser reeleito novamente. O outro, só milagre.
É possível, se o brasileiro, se nós, você que é cristão, tiver juízo. Tem muitos candidatos que se elegeram como cristão, como pastores que se elegeram, que já mudaram de lado. Estão se comportando como Balaão. Aceitaram a oferta do suborno. Lembra de Balaão? Que ele aceitou a oferta do suborno para amaldiçoar a sua própria nação? Ele tentou 3 vezes e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele falou, não vou conseguir amaldiçoar esse povo. Separado ele é. Mas ele falou assim, eu tenho uma receita. Faz uma festa. E justamente a orientação do profeta Balaão, que já tinha recebido os presentes do outro rei, que queria destruir a nação israelita, justamente ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele conseguiu dar a receita para os filhos de Israel caírem na armadilha. Faz uma festa. Os filhos de Israel caíram ali naquela festa. Então, preste muito bem atenção que uma das coisas que essa gente costuma usar é a distração. Para te distrair a sua mente daquilo que fazem e aparecerem como os salvadores da pátria. Depois que são eleitos, nós amargamos o que nós estamos vendo aí. O que chegou para você nesses últimos anos? Só impostos. O que chegou de benefício para você que é microempreendedor esses anos? Só o boleto dos impostos. Aumentou o número de pessoas à toa e recebendo. Tem uns vídeos engraçados que aparecem na internet aí, do cara chateado porque pode perder a sua bolsa se ele ficar empregado, que é verdade. O cara não quer perder aquela migalhazinha ali, tá? E fica ali de boa, fica à toa. Como nós vamos ficar no futuro? Você acha que tem dinheiro que vai sustentar isso desse modelo que está? Você acha que tem dinheiro que aguenta? Você acha que tem sociedade que aguenta isso? O homem, a Bíblia diz que o homem é digno do teu trabalho. A Bíblia nos orienta, você que é servo de Deus, que nós vamos comer do trabalho das nossas mãos. Agora, tirar vantagem sobre o outro está sofrendo lá, ó. O outro está sofrendo, fazendo hora extra, fazendo serão, trabalhando em 2 empregos, alguns estão trabalhando, correndo atrás, suando a camisa, aguentando bronca. No final do mês, ele paga lá retirar os impostos do seu pagamento para sustentar uma turminha que tem condições de trabalhar. Você não prestou atenção nisso, não? Agora, uma pessoa necessitada, uma pessoa idosa, que está passando dificuldade, eu concordo. Um outro cenário que o crente não prestou atenção. Existe no mundo, na sociedade mundial, e pode existir até aqui no nosso país, pessoas que entendem que elas são a raça especial. Um tipo de gente que tem o direito à vida e o outro não. Eu vejo muitos grupos aqui no Brasil até perseguindo, fazendo manifestações contra o Estado judeu, Estado de Israel. Né? Mas nenhum deles sentam para estudar uma linha de história. Quem são aqueles grupos que estão lutando contra Israel? Quem financia aqueles grupos que estão lutando contra Israel? Quais são as suas pretensões daquele grupo? Porque um daqueles grupos ali um dos líderes disseram que eles iriam exterminar o povo do sábado. Depois que eles terminassem com o povo do sábado, eles iam exterminar o povo do domingo. Essa figura que falou isso já partiu porque Israel já mandou para outro lugar.
Mas na cabeça desse tipo de gente, só eles podem viver. E inclusive tem alguns aqui dentro do nosso país que faz a manifestação a favor, que não sei o quê, eles também estão sujeitos também a entrar, a serem subjugados por essa gente. Se você for olhar a mente do ser humano, tem povos que eles acham que o direito da vida é só deles. Nenhum outro povo mais no mundo tem direito a viver. Estuda direitinho para você entender quem vai cair na ideia deles. Quem vai cair? Os israelitas, os cristãos, os de raça inferior, que eles consideram que são de raça inferior. E tem muita gente batendo palma ou até apoiando essa gente, e daqui a pouco essas pessoas que apoiaram esse tipo de pensamento, eles mesmos serão as vítimas. O ser humano, às vezes, quando ele não pensa, ele mesmo ajuda a trazer a destruição para si mesmo. Ele acaba contribuindo, ajudando. Mesma coisa é nas eleições. Porque o ser humano, eu volto a dizer que é gosto. Igual passou numa das notícias aí. Fala assim, olha, você está vendo essa corrupção aqui? Foi fulano que fez essa corrupção aqui. Aí a pessoa já idosa, já também, não, nós suportamos. Ela já está idosa. E os netos dela? E os bisnetos? E a geração que vai vir depois? Se não tiver estrutura para ter emprego, para poder trabalhar, se viver nessa guerra de quem tem mais poder, pode mais, a própria nação acaba se implodindo por dentro. Enquanto os que estão lá fora estão esperando o momento que a nação esteja fragilizada para tomar. O pessoal não pensa, a cabeça não pensa. Boa parte de novas ideias que surgiram sobre comportamento humano é justamente para enfraquecer a nação. E tem muita gente, que maravilha, nós somos tão elogiados, estão lutando as nossas pautas. Não, estão construindo um parâmetro para serem destruídos no futuro. Pensa muito bem, pensa direitinho. Uma nação que não tem referências familiares, uma nação que não tem estrutura masculina, estrutura feminina, vai se sustentar como? Eu não estou ignorando os outros que decidiram, preste atenção, eu não estou ignorando os outros que decidiram viver do jeito que eles querem, eles têm a liberdade deles, eu não estou falando deles agora, eu estou falando de bases estruturais de uma sociedade. E boa parte dos políticos, dos intelectuais, dos estudiosos, daqueles que são formados em ciências sociais, ciências humanas, sabe do que eu estou falando. Mas tem uma onda, né? Nós temos que ir nessa onda, não é verdade? Que o pessoal fala. Não sei se você está prestando atenção. Tem nação aí que ela só acha assim, que a ideia dela é ganhar o mundo, subjugar aqueles que não têm nenhum tipo de simpatia e assumir o império, o poder. Você não está vendo isso aí, rapaz? É claro que o crente não é obrigado a entender de tudo isso. Eu também não entendo. Eu não. Nós vamos passar desta para outra sem entender tudo que tem nessa vida. Mas as mesmas táticas são antigas que o ser humano usa. As mesmas. Por quantas moedas de prata Jesus foi traído? 30. Quem que foi seduzido a trair Jesus? Judas. Mas você acha que Judas acordou do nada e decidiu trair o seu mestre?
Você acha isso? Você lê o texto ali, você acha que isso aconteceu assim, estalou o dedo e Judas foi condenar Jesus? Não. Foi entregar Jesus? Não. Foi construído. Na sociedade, os seres humanos, eles cooptam pessoas que são frágeis, que têm quedas por certas coisas, principalmente pelo dinheiro. Você acha que Judas não tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus? Judas não teve ali o privilégio de ver Jesus dar vista aos cegos? Ressuscitar mortos? Fazer maravilhas do que Jesus fez, está registrado nos 4 evangelhos. Você acha que Judas não sabia disso? Ele sabia, mas ele traiu o seu mestre. E uma das armas que é antiga e utilizada até hoje é a traição, por vantagens. O ser humano, você sabe que viver bem é bom, né? Você pode ir mais longe, ir a lugares chiques, se bem que o ser humano também é besta também. Fica empolgado com coisas que daqui a pouco vão acabar para ele. Eu não sou contra a pessoa ter oportunidade de viajar, conhecer novos lugares. Não sou contra. Se a pessoa tem oportunidade, vá. É um direito. Agora, eu sou contra agir com trama, com traição, traindo a nação, traindo os trabalhadores, traindo os aposentados, traindo as pessoas que lutam realmente, acordam cedo e sai à luta por esta nação. Eu sou contra isso. A pessoa levanta de madrugada, às vezes trabalha à noite. Muitas das vezes eu trabalhei muitas noites a fio. Teve dia de eu chegar no serviço 6 da manhã, atravessar o dia, entrar à noite, trabalhar o dia inteiro no outro dia, só sair no outro dia de noite. Já teve vezes, já tive uma fase da minha vida assim. E às vezes o outro está lá na orgia, estão lá na sua vida regalada, não estão nem aí para essas pessoas. E dependendo do tipo de governança, essas pessoas são descartáveis. Então você, como servo de Deus, precisa prestar atenção nisso. Talvez você está apoiando, pode apoiar alguém porque você acha bonito, você gosta, você acha que tem uma retórica melhor, você acha que é educadinho, né? É igual falava do outro presidente, que ele era ignorante, que é isso, aquilo tudo. Mas era um homem que queria, né? Estava querendo que as coisas fossem, né, honestas ali. Pode falar qualquer coisa dele também, que nenhum homem é perfeito mesmo, mas no nível que nós vemos aqui, não era não. No nível que nós estamos assistindo, não. Às vezes você fica até chateado, que você abre as notícias para assistir, você custa ganhar R$100, né? Tem dia. Custa para ganhar R$100 num dia. E essas pessoas, quando o repórter abre a boca, milhões. Tem gente ganhando dinheiro muito mais que uma empresa. Líquido. Está aí na notícia, não sou eu que estou falando. Aí nós vamos caminhar para onde? Então nós, como servo de Deus, não podemos olhar somente até na goteira da nossa casa. Nós temos que olhar as coisas à nossa volta e se preparar para poder nós termos uma tomada de decisão correta na nossa vida. Em qualquer área, no religioso, no judiciário, na sociedade, na política, no meio empresarial. Você acha que no meio empresarial não tem também coisas estranhas? Tem. Tem sim. Para certos lugares, um perfil meu não serve. Eles falam assim, esse perfil está muito certinho. Ele não serve aqui não.
certos caminhos que nós vamos seguir, ele vai atrapalhar. Eu já tive lá no CLT, sei como é que é. Até mesmo como terceirizado, também é complicado. Porque há certas coisas que essas pessoas não podem pedir para a gente. Copiou? Então a corrupção está em todo lugar. Em todos os setores. Não está só na política, não. Ela está em todo lugar. Então que acaba virando um vício. E quem que sofre? É o menos favorecido, porque todo mundo aparece na telinha dizendo: que é o Salvador. Eu amo vocês, estou lutando por vocês. Daí a pouco passa na eleição, consegue ganhar porque teve a melhor retórica ali. Cadê? Cadê as promessas? Tem uma galerinha aí que... Tem uma galerinha que votaram sonhando que ia ganhar. Olha, essa tal da picanha aí que eles falam, não queria nem falar o nome. É uma carne nobre. Como é que vai ter tanta picanha? Só tem um pedaço só. Como vai ter tanta picanha para tanta gente assim? Aí acreditaram. E parece que está oferecendo de novo, né? Ou eu ouvi demais? Então você que é servo de Deus, seja coerente. Preste atenção. Quantos que têm os seus filhos passando dificuldade aí? Gostaria que fosse diferente. Não é verdade? Com essas coisas que acontecem de violência na cidade. A vida não se cria com violência. Eu fico olhando aqueles grupos lá fora, grupo armado lá fora, e aqui dentro acho que deve ter também. Eu fico olhando lá fora, que aquele pessoal, ele passa a vida deles lutando e morrendo. Eles não têm perspectiva de vida. Não tem mais nada. Já nascem e é orientado a ter ódio do outro. Que povo vai subsistir com esse pensamento? A criança já é induzida, e eu não vejo direitos humanos nenhum aqui condenar esse tipo de comportamento. Não. Eles ficam mais preocupados com a fala de um pastor do que com um comportamento destrutivo desse. Um pastor é muito mais perigoso do que um comportamento destrutivo dessas pessoas que tiram as vidas dos outros, destrói família. A palavra de um pastor, para você ter ideia, olha nas notícias o que está acontecendo com os cristãos pelo mundo. Não vou falar nome de países, não, para mim poder ser um pouco bem discreto na minha fala. Olha os países aí fora. Os cristãos estão morrendo, perdendo a vida. Outros estão sendo presos. Por quê? O que os cristãos fazem? Eu te pergunto, o que os cristãos fazem que fazem eles ser tão perseguidos? Outros pensadores utilizam a arma, eliminam os desafetos, aqueles que não querem, são até ovacionados. O cristão não. O cristão é mais perigoso do que aqueles que portam arma. Por quê? Eu vejo muitos estudiosos de faculdade, estudam ciências humanas, estudam ciências sociais, antropologismo. Eu também já estudei isso. Eu estou na engenharia. Agora, não procuraram ou sabem, mas omitem o que sabem. Por que um grupo armado é menos perigoso do que um pastor, do que um cristão, do que um grupo cristão? Por quê? Você já prestou atenção nisso? Você que é servo de Deus, estou falando para você. Você já prestou atenção nisso? Por que um grupo armado ele é menos perigoso do que um pastor e seu grupo? Por que em alguns países os pastores estão sendo presos? Eu não vou citar nome. Alguns pastores estão sendo presos. As igrejas são restritas.
É até dito que é controlado até a fala do que as pessoas falam dentro da igreja. Até nós aqui no próprio país que nós vivemos, que dizem que tem liberdade, a nossa fala também, dependendo, nós somos chamados ali para dar explicação. Você não está vendo não, rapaz? Aí esses grupos armados, que eu não sei que eles conseguem tanto dinheiro para poder se armarem e não sustenta a sua população para tirar da miséria, eu não entendo também essa conta. Agora eu queria entender você, por que um grupo de cristãos é mais perigoso do que um grupo armado, com armas letais, perigosas? Você sabe por quê? Mente. Aqui, ó. Quando a mente do ser humano, a briga não é por causa das armas, a briga é por causa da mente. O cristão, ele precisa... O que está dizendo aqui? Se você ler um versículo bíblico, o cristão ele vai aprender no ensino bíblico para quê? A se afastar, acho que está no livro de Tiago, se afastar, vou até falar aqui, o cristão ele é orientado a se afastar da corrupção. Versículo. Está aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Ele é orientado a se afastar da corrupção. E quem vive na corrupção não gosta de cristão. Dá para você? Copiou porque que em alguns lugares muitos cristãos perdem a vida? Não é só corrupção. Aonde um cristão chega e lugar é transformado, muitos tipos de ações deixam de acontecer. E alguém deixa de lucrar. Quando Jesus ele dá as instruções aos discípulos, no capítulo 16 de Marcos, um dos evangelhos 16 de Marcos, ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Orai pelos enfermos. Jesus estava preocupado para que os enfermos fossem curados. É nossa obrigação como crente cumprir o ídolo de Jesus e orar para que as pessoas tenham saúde, pelo menos. Algumas terão que passar pelos médicos, outras serão curadas mesmo. Mas o que está acontecendo hoje? Muitos cristãos vão para a igreja para poder se distrair, não para aprender. Você não está vendo isso? Até o meio cristão religioso foi afetado. É a arma do inimigo, porque se você não consegue atacar de frente esses cristãos, vamos se infiltrar no meio. Está dizendo aqui, a religião pura e imaculada para com Deus, que agrada a Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso fala de serviço do cristão, serviço social. Ele deu exemplo de coisas que estavam acontecendo naquele momento, lá. Mas isso acaba atingindo a todos que estão à volta desse cristão. Olha só. Visitar os órfãos, aqueles que perderam seus pais, as viúvas que perderam seus maridos, que tinha muito naquele tempo, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo de 1 a 15, orienta a se afastar daqueles que são amantes de si mesmo. Orgulhosos, presunçosos, egoístas, que só pensam em si e mais ninguém. Provérbios 4, 27. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então o cristão é orientado a mudar de vida.
Quando ele muda de vida, ele acaba provocando um impacto. Por quê? Certos consumos ele já não vai consumir mais. É mente. Por isso que em alguns lugares, países ou regiões, até aqui no Brasil mesmo, se bem que no Brasil é menos, mas ainda tem as coisas que a gente está assistindo aí, que não é nada agradável para algumas cabeças, algumas figuras, o cristão prejudica seus negócios. O que aconteceu com Paulo? Paulo, ele repreende uma moça com espírito de adivinhação, e o que deu para ele? Prisão. O apóstolo Paulo, ele repreende uma moça, tá? Aqui. O apóstolo Paulo repreende uma moça com espírito de adivinhação. E isso custou-lhe a prisão. Foi preso. Paulo repreendeu esse espírito de adivinhação da moça. Aquelas pessoas que tinham aquela moça, que lucravam com aquela moça, porque eles tinham que pagar para ter adivinhação, perderam seus rendimentos e Paulo foi preso. Está escrito aonde? Está logo em Atos 16, Atos 16, de 16 a 34. Por isso que muitas igrejas hoje, você não vai mais na igreja para aprender. As pessoas não querem aprender o que realmente Deus quer para elas. Elas vão ali, ficam 2 horinhas ou 3 em entretenimento. Aí algumas autoridades até falaram das igrejas, que algumas lideranças estão envolvidas com coisas erradas. Você acha que ele não está certo? Você acha que ele não sabe? Porque nós transitamos, quais as 3 coisas que eu faço? Trabalho, casa e igreja. Eu não vou em mais lugar. A não ser quando eu viajo a trabalho, mas mesmo assim para trabalho. Ou a família me leva a algum lugar. Rapaz, vamos com a gente? Mas a maioria do meu tempo é casa, trabalho e igreja. Você vai me achar nesses 3 lugares. Só. Mas olha o que acontece na atualidade, nas mentes das pessoas. E muitos homens que estão no meio cristão, eles não estão ali porque ama aquela alma que está ali. Ele está ali por causa disso aqui, ó. Grana, dinheiro. E para alguns setores da religião, da igreja, muitos lucram com isso. Há situação que é necessária para se manter uma estrutura. Agora, a situação não. Então é mais fácil te agradar do que te confrontar. Por exemplo, se você estiver no ensino bíblico e você estiver adulterando e ouvir essa palavra, os adúlteros não entrarão no céu, você vai ficar satisfeito? Se você estiver no estudo bíblico, alguém disser assim, o ensinador fala assim, aquele que se prostitui não tem direito ao reino dos céus. Você vai gostar daquele ensino? Porque você também pode estar fazendo, um exemplo que eu estou dando. E aí? Então hoje, por causa da negligência com a palavra, existe uma palavra que se dá para aqueles que... E é bíblica essa palavra, ela está escrita na Bíblia também, na interpretação ela está escrita. Né? Que é um tipo de comportamento daqueles que sabem que não pode agir daquela forma e agem. Se prostitui, no adultério, mulheres cristãs traindo seus maridos, ministros e pastores obreiros traindo as suas esposas,
a juventude metida na corrupção, na promiscuidade, entendeu? Falou, Leninha? Entendeu? E aí? Eu não estou dizendo que todas as pessoas estão envolvidas nessas coisas, mas há no meio do povo de Deus uma parcela que não está nem aí para Deus. Está nem aí. Estão ali, estão se traindo, estão se prostituindo, estão se metidos em coisas erradas. Mas a hora vai chegar. A hora em que Deus vai nos chamar para tratar, vai chegar. Você que é cristão, esse ano é um ano de muita decisão. Preste atenção em quem você vai ter que eleger. Porque senão, eu sei que muitas coisas que estão para acontecer nós não vamos conseguir evitar, mas não tem que ser pela nossa mão, não. Se a maldade, ela pode até vir, mas não porque eu facilitei, porque eu validei, que eu assinei, que eu aprovei, não, que eu votei, não. Entende? Então seja discreto. Não precisa falar em quem você vai votar, não. Mas analise o perfil do seu candidato. Dá uma olhada no nosso histórico político, desde quando saiu do governo militar até aqui. Como é que nós estamos? Eu sou de um tempo que as pessoas dormiam com as portas da casa abertas e ninguém pegava nada de ninguém. Hoje você não pode dar um passeio na rua que você pode perder. Essa aliança aqui, ela é Xing Ling. Ela não é uma aliança original. A minha original, eu fui assaltado, eu e minha esposa. Saindo de um retiro, colocaram pedras no caminho onde eu tinha que passar. Eu estava sozinho, eu e minha esposa. Não tinha outros carros descendo comigo, com a gente. E ali o cara me assaltou, a mim e minha esposa, levou 2 smartphones, né, que não era muito caro. E eu não compro o celular caro, por causa disso mesmo. E eu acho que o bem que eles me tiraram, que me fez ficar muito sentido, foi a aliança, que tinha um valor sentimental muito grande. Isso eu fiquei sentido por muitos dias. Né? Então, cuidado. Eu não quero mal de ninguém, eu só quero ordem. Ordem, progresso, direitos, liberdade de servir a Deus, de ser um... Se os outros pedem liberdade, por que o cristão não pode ter liberdade? Também quero. Tá? Eu procurei ao máximo citar assuntos aqui, eu nem li o texto, porque ia demorar. Se eu lisse o texto que eu coloquei aqui, que eu preparei, eu ia ter problema. Ó, eu citei aqui o primeiro ponto, pensamento religioso. Vivemos em um mundo plural, onde existem várias religiões, filosofia, até pessoas sem fé alguma. A gente tem que saber disso. Muitos defendem liberdade religiosa, relativismo, cada um tem a sua verdade. Isso está na sociedade, você não está sabendo, não? Cada um pensa o que quer, acha o que quer. Alguns dizem que Deus é qualquer coisa, Deus não é qualquer coisa, né? Espiritualidade sem compromisso com Deus, tolerância sem limites bíblicos. O cristão precisa compreender, nem todos aceitam a autoridade bíblica, nem todos. Tá? Muitos rejeitam o senhorio de Cristo. Tem que saber disso, nem todo mundo vai ser crente. Alguma ideologia tenta enfraquecer os valores cristãos, você não está vendo? Na política. Quando essas pessoas... Quando nós estamos lá, você vê a gente fazendo alguma coisa para fazer mal a essa gente? A gente não fazemos, mas eles entram lá na política e começam a fazer mal contra a gente, contra a família, contra a religião. E só a religião cristã, tá? O que aprender? Saber dialogar sem perder a fé. Defender a verdade com sabedoria. Não viver isolado da realidade. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou-lhes o conhecimento.
Segundo ponto, o pensamento social. A sociedade atual valoriza liberdade individual, prazer imediato, independência moral, direitos pessoais acima dos princípios coletivos. E aí que dá problema. Perda de referências, perda de parâmetros. Hoje, muitas pessoas entendem que cada um define o que é certo, então não há nada o que é certo. Isso cria só confusão. Ninguém pode corrigir ninguém. Sentimentos estão acima da verdade. Você está vendo aí. O negócio está tão estranho. Esses dias acharam um bebezinho aqui num desses municípios aqui do estado do Espírito Santo. De manhã cedo acharam um bebezinho ainda com cordão umbilical ligado no seu corpo. O neném estava chorando. E se tivesse achado um cachorro? Você percebeu? Tanto o cachorro quanto o bebê merece cuidado. Mas se comparar os dois, do jeito que está a cabeça das pessoas, capaz deles ignorar o bebezinho e chorar por causa do cachorro. Isso influencia onde? A família, a educação, o comportamento e os relacionamentos. O cristão precisa entender: a pressão social pode afastar-nos da fé. O mundo tenta normalizar o pecado, você está vendo? Valores bíblicos são confrontados diariamente, você está vendo aí. E não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, versículo 2. Terceiro, o pensamento do judiciário. O sistema judiciário trabalha baseado nas leis, na Constituição, nos direitos individuais, na interpretação legal. Certo? Por isso o cristão deve conhecer os seus direitos, agir dentro da lei, evitar a ignorância jurídica, saber quando se posicionar. Até na hora de você se posicionar, você tem que ter cuidado para você não se tornar réu. Porque talvez você é a vítima, torna-se réu porque você excedeu na fala. Quantos políticos que sofreram situações aí, mesmo estando com a razão, eles excederam na dose e hoje eles viraram réu. Alguns estão presos, outros perderam até os direitos políticos. A gente pode até estar com a razão, mas tem que tomar cuidado na dose daquilo que colocamos. Porque hoje os ouvidos de alguns, quando você faz um comentário de alguma coisa, eles dizem que é ataque, para criar um pretexto para te condenar. Mas eles podem te atacar. Com palavras ofensivas, quando você vai fazer sua defesa, nossa, fomos atacados. Aí pronto, usa esse termo que você pode cair na armadilha judiciária. Então tem que ter cuidado. É muito importante o cristão conhecer leis, tá? Na proteção da família, na defesa da liberdade religiosa, no exercício da cidadania. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e se esconde. Mas o tolo, né? Ele vira presa. Então tenha cuidado. Quarto, pensamento político. A política influencia na educação, economia, liberdade religiosa, cultura e valores sociais. Eles podem alterar certos parâmetros na lei e pode afetar a gente aqui. Então nós temos que orar para os nossos políticos, interceder a Deus por eles, para que eles tenham juízo, tanto para o pessoal que está no judiciário, tanto para o pessoal que está na política. Porque se for uma pessoa mal intencionada lá, uma lei que for aprovada prejudica a gente aqui, prejudica a família, prejudica o emprego, prejudica tudo. Existem ideologias diferentes. Tem conservadora, os liberais, os socialistas, os progressistas, os nacionalistas. Nós estamos no meio dessas correntes todas. Qual dessas prevalece mais? Se formos falar, nós estamos das linhas de pensamentos conservadora. Mas tem a linha liberal, tem a linha socialista, progressista. Essa progressista aqui é perigosa, tanto quanto o socialismo. Então,
Nacionalista também, porque ele não pensa em mais ninguém, só pensa nele, entendeu? Tem que ter uma dose de equilíbrio, senão, né? Cada grupo possui interesses, propostas, visão de sociedade. E aquele que tem um pensamento totalitário? Você não está vendo em alguns países aí, não? Aqueles grupos que estão combatendo Israel lá, boa parte deles estão na visão totalitária. É só observar. Então esses grupos têm seus interesses. Interesses, proposta, visão de sociedade. O cristão precisa entender que precisa analisar com discernimento, não seguir cegamente homens e avaliar princípios e frutos. Eu não me prendo a homem nenhum nessa questão. Não. Eu me prendo ao que ele defende. Eu não fico preso ao homem, não. Alguns, dependendo da nossa fala, eles falam, você é daquele grupo. Mas fica ofendido quando a gente fala que ele é do grupo tal. Ah, você é daquele grupo lá, eu não estou falando nada, por que você está incomodado comigo? Eu falo, mas a mesma coisa. Eu falo, fulano, desculpa aí. Você defende aquele grupo lá, eu não falo nada, eu te respeito. Aí eu estou nesse grupo aqui, você está querendo criar problema comigo por causa disso? Você não está pensando direitinho, não? Pensa um pouco. Então há pessoas que brigam com o outro porque o outro está defendendo. Não, quer defender, defenda. Mas eu tenho o direito de defender a quem eu quero. E a minha visão é conservadora. Perigo. Quando o povo... perigo. Quando o povo de Deus vota sem conhecimento, segue emoções, aquela corrente momentânea, está aí na sociedade. De vez em quando você vê certos grupos aí. Ignora consequências, despreza o discernimento. Tem cristão que ele está voando. Não é questão de burrice, não. Ele fica voando. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Provérbios 29, versículo 2. Como o cristão deve agir? Com discernimento espiritual. Mas o que é espiritual discerne tudo. 1 Coríntios 2,15. Nem tudo que parece bom é saudável espiritualmente. Então nós precisamos discernir com dose. Segundo, falando sobre o agir do cristão, como o cristão deve agir diante dessas coisas. Segundo, conhecimento. O desconhecimento pode trazer manipulação, você pode ser manipulado, enganado, pode trazer engano, prejuízo, destruição da família e da fé. A família é a base de uma sociedade. Quando é o dia das mães, nós nos reunimos por causa da mãe. Como é que você vai tirar o termo mãe? Quando é dia dos pais, nós nos reunimos por causa dos nossos pais, nosso papai. Certo? Quando é dia dos namorados, os casais, eles sempre fazem alguma coisa para agradar o outro. Isso também se estende a marido e mulher. Já perdeu? Já pensou você perder essas referências? Então muita gente vai pelo oba-oba, você tem que tomar cuidado. Terceiro, agir com equilíbrio. O cristão deve viver o cristão não deve viver alienado, nem absorver tudo do mundo. Não, ele tem que ter cautela. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas do mundo vocês não são. João 17,16. Quarto, o crente precisa saber o quê? Saber se defender. A Bíblia ensina vigilância, prudência, sabedoria, firmeza espiritual, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2,11. Conclusão aqui do nosso assunto. Eu não ia nem ler, mas resolvi ler para poder deixar claro. Conclusão, entender como pensam os religiosos, a sociedade, as autoridades, os políticos. Nós precisamos ter um pouco de conhecimento em relação a isso. Não é abandonar a fé, mas aprender a viver com discernimento
em um mundo cada vez mais complexo. Tá? O cristão precisa manter-se em oração, conhecimento bíblico, discernimento, prudência e firmeza espiritual. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Examinar tudo, mas reter o bem. Reflexão final. Quem conhece apenas a goteira da sua casa, que foi o termo que usamos no início da nossa conversa, pode ser facilmente surpreendido pelo mundo exterior. Mas quem busca discernimento de Deus, aprende. Aprende quando falar, quando calar e quando agir. E como permanecer fiel até o fim. Que Deus abençoe a sua vida. É só um bate-papo, a fim de te ajudar você na compreensão das coisas que estão além da goteira da nossa casa. Aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa. O vídeo ficou grande, mas espero que com calma você assista, vai assistindo por partes, e assim nós vamos nos ajudando. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe a nossa boa intenção de te ajudar na sua caminhada espiritual, social, familiar, em tudo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente volta numa próxima oportunidade.